Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso Resenha Rubro-Negra. Nesse sabadaço, para a gente poder trazer um pouco mais de informação do Mengão queridão para você, né? Vocês sabem que o grande assunto nos últimos dias, nas últimas horas, tem sido a renovação do Gabriel Barbosa, do Gabigol. Gabigol disse não para o Flamengo e o Flamengo agora toma uma série de situações, toma uma série de medidas para entender como é que vai ser o relacionamento com o atleta daqui para frente. Na verdade, esse relacionamento já não era muito legal. Como eu vinha dizendo para vocês, Rodolfo Landim já estava extremamente decepcionado com o Gabriel e não conversava mais com o atleta. Não tinha mais aquela brincadeira, não tinha mais aquela cumplicidade que outrora já teve no clube. O relacionamento entre eles esfriou bastante. Dentro do Ninho do Urubu, o Gabriel hoje é quase um visitante indesejado. Há muito tempo é assim, há muito tempo eu venho contando isso para vocês. Ele não goza mais da paciência dos seus companheiros de equipe, não goza mais do carinho e do respeito das pessoas no Ninho do Urubu. Não que alguém esteja atacando o Gabriel, não que alguém tenha alguma briga diária com o Gabriel, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo assim, que ele não é bem quisto mais dentro das dependências do Ninho do Urubu há muito tempo. As pessoas cumprimentam, as pessoas fazem o que tem que ser feito por ele, e a recíproca é verdadeira, mas não há aquele carinho, sabe? Aquela demanda de carinho de parte a parte. Eu venho dizendo que eu não me lembro mesmo de um cara tão jovem ter chegado tão longe como ídolo de uma grande equipe, como é o caso do Flamengo, e tão rapidamente ter despencado. Gabriel achava que ia encerrar a carreira no Flamengo e que, independente daquilo que ele fizesse dentro e fora das quatro linhas, os títulos que ele ganhou e dos gols que ele marcou iriam sempre garanti-lo como ídolo máximo do Flamengo. Só que ele viu que não é assim. A torcida do Flamengo está ansiosa por títulos, ela tem fome o tempo todo. A torcida do Flamengo é insaciável e tem que ser assim mesmo, porque quando a gente se sacia, a gente para de buscar o algo mais. E a torcida do Flamengo quer esse algo mais. A gente está correndo atrás de uma hegemonia há muito tempo. E qualquer jogador, feito o que tenha feito pelo Flamengo, vai ter que calar a vida inteira enquanto vestir o manto sagrado para conseguir ser bem lembrado durante todo o seu caminho. Ninguém vai tirar do Gabriel tudo que ele fez. Ninguém vai tirar a admiração que nós temos por tudo que ele fez. Mas ele não pode querer um contrato apenas pelo que já fez. O contrato de agora tem que ser também por aquilo que ele está produzindo agora. A diretoria do Flamengo errou no caso Bruno Henrique. O Bruno Henrique é outro também que não rende aquilo que deveria pelo contrato que fez. E nesse ponto, Gabriel até tá certo em ficar chateado com a diretoria do Flamengo. Porque desde quando chegou no Flamengo, o Gabriel nunca teve o seu contrato renovado. O Bruno Henrique já renovou o contrato 3 vezes. E vamos ser sinceros, se o Gabriel hoje não acrescenta nada quando entra nos jogos, o Bruno Henrique tem a seu favor apenas a correria, porque também não está apresentando absolutamente nada. E ganhou um mega contrato de 3 anos aos 32 para 33 anos de idade. Então dá para entender um pouco da frustração do Gabriel Barbosa. Mas desta vez a diretoria rubro-negra ficou amparada pela atitude do Palmeiras com o Dudu. E as redes sociais apoiaram imensamente a atitude da Leila Pereira no caso do Dudu. E o dirigente rubro-negro viu isso. E aí ele se sentiu amparado para poder tomar a decisão que, para a grande maioria dos torcedores rubro-negros, é a decisão correta. Eu sempre falei aqui, eu renovaria com o Gabriel por uma temporada apenas. Aí, se ele me provasse nessa temporada que ele ainda está interessado em jogar bola, que ele vai mudar o comportamento dele, aí a gente discutia por mais 2, 3, 4 temporadas, dependendo do desempenho dele no próximo ano. É o justo para ambas as partes. Gabriel achou que ia ter um contrato de 5 anos aí, porque foi isso que o Marcos Braz prometeu para ele, e é bom a gente colocar todos os pingos nos is, pessoal. Toda vez que o Marcos Braz senta para negociar contrato com o atleta, o Marcos Braz abre os braços para aceitar tudo que o atleta quer. Foi assim com o Diego Alves, lembra? Quando chega lá no Conselho de Futebol do Flamengo, os caras barram quase tudo que o Marcos Braz faz. Porque o Marcos Braz, para renovar contrato com um jogador que está em final de contrato com o Flamengo, é horrível. Ele ofereceu coisas para o Diego Alves que, se o Flamengo tivesse topado, a gente ia cair de pau em cima da diretoria do Flamengo. Porque o Diego Alves já estava no final da carreira, já não estava aguentando mais, foi ídolo, ajudou a gente pra caraca, quis vir pro Flamengo, mas no final de carreira já estava caindo, já estava em decadência.
não dava para oferecer ele um contrato diferente daquilo que foi. Mas o Braz estava dando para ele já um montão de coisa. Esse atrito do Flamengo com o Gabriel, 90% é por culpa do próprio Gabriel, do comportamento do Gabriel dentro e fora de campo. E na decepção que ele causou ao Landim, ao usar a camisa 10 e fazer o que fez. Quem usa a camisa 10 do Flamengo não pode aparecer com outra camisa, não pode ter o bigode do espadachim do Corinthians, não pode. Então, a decepção que ele causou no Landim foi muito grande. Mas o caminho para isso tudo acontecer já vem sendo construído, asfaltado, desde o momento que os caras barraram aquilo que o Marcos Braz prometeu e não podia ter prometido. Então, assim, o Marcos Braz é um grande dirigente, fez coisas, assim, monstruosas de boa pro Flamengo, mas quando ele erra também, eu vou te falar um negócio, ele enfia os dois pés na jaca. Tudo isso que tá acontecendo agora é devido a conversas que o Braz teve e garantias que o Braz deu que não podem ser cumpridas porque o Gabriel não performa dentro de campo. O Gabriel se sentiu seguro, se sentiu confortável numa posição, porque o Braz deu a ele garantias que o Landim cortou. E isso causou uma revolta. E depois das declarações do Landim no podcast do João Guilherme, aí que as coisas azedaram de vez mesmo. Aí as coisas ficaram escancaradas, porque mostrou um desprestígio público, que a gente sabia que existia, porque eu já tinha contado para vocês aqui na minha coluna do dia, mas não estava assim tão exposto, tão aberto. Agora todo mundo sabe quem é o Gabriel dentro do Flamengo e como o Flamengo enxerga o Gabriel. O Gabriel queria muito, o sonho do Gabriel em saindo do Flamengo era vestir as cores do Corinthians. Era o desejo dele. Há muito tempo ele vem falando do Corinthians, há muito tempo ele elogia a torcida do Corinthians, há muito tempo ele vislumbra jogar no Corinthians. Só que o Corinthians está muito mal das pernas. Não há como o Corinthians garantir absolutamente nada ao Gabriel. O Corinthians chegou até a conversar recentemente agora com o Gabriel sobre a possibilidade de garantir salário e os pagamentos por bônus e luvas todos ao Gabriel através de uma empresa ligada ao Corinthians, que faria o pagamento para ele. Só que o Gabriel não está topando a ideia do Corinthians porque o Corinthians não tem uma equipe competitiva. O Gabriel ainda acha que pode jogar uma Copa do Mundo. Então ele quer ir para uma equipe que continue dando a ele visibilidade suficiente para ele poder jogar uma Copa do Mundo. E é aí que o Cruzeiro sai da alça de mira do Gabriel. Porque o Cruzeiro ainda é um time em formação. O Cruzeiro não disputa a Libertadores, o Cruzeiro já saiu da Copa do Brasil. Mesmo reformando a equipe, as chances do Cruzeiro estar na Libertadores do ano que vem é muito pequena. E como é um clube regional, de torcida especificamente dentro de Minas Gerais, não daria ao Gabriel a visibilidade que ele quer para poder ir para a seleção brasileira. O mesmo se aplica à equipe do Grêmio. Daí sobra a opção mais lógica, a equipe do Palmeiras. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, adora o estilo de jogo do Gabriel. Já falou com ele várias vezes sobre isso e agora até a Leila Pereira já deu o sinal verde para começar as negociações com o Gabriel. A Leila não tem pressa, ela é uma dirigente na acepção da palavra mesmo. Ou vem agora ou vai em janeiro. Mas ela quer trabalhar a ida do Gabriel para lá. Se for agora, eles sabem que vão ter que convencer o Landim a baixar bastante os 5 milhões de euros que o Landim quer como compensação financeira. Se o Landim aceitar abaixar os valores, aí a negociação com o Palmeiras pode sair imediatamente, que é o que o Gabriel quer. E o grande problema, pessoal, é que já começou nos bastidores uma guerra de queda de braço. Usamos o Gabriel? Não usamos o Gabriel. A vontade do Flamengo é que o Gabriel entre em campo mais 2 vezes. Ele tem 5 jogos pelo Flamengo no Brasileirão, mais 2 vezes atuando pelo Flamengo, e ele não pode jogar brasileiro por equipe nenhuma. Então, se ele fosse pro Palmeiras, só jogaria Libertadores e a Copa do Brasil, mas não poderia jogar o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato de maior número de rodadas. Se o Palmeiras fosse eliminado nas oitavas da Libertadores, acabou pro Gabriel nas oitavas. Foi eliminado na Copa do Brasil, acabou. O Gabriel ia ficar praticamente o ano inteiro sem jogar, o resto do ano todo sem atuar. Então o Flamengo gostaria muito, para não perder o Gabriel para um clube aqui do Brasil, que ele jogasse os 2 jogos. Não de titular, mas que ele entrasse. Aí o que acontece? O Gabriel, por outro lado, não quer jogar, quer definir a vida dele. E aí, enquanto ele não joga, ele ficaria recebendo do Flamengo, treinando no Flamengo para resolver sua vida. Ou seja, o Flamengo ainda tem esse último capítulo, ainda tem que pagar salários para ele ficar mantendo a forma para ir para outro clube. O Flamengo hoje internamente está uma bagunça com relação ao Gabriel Barbosa, sem saber o que se faz.
há até a possibilidade do próprio Gabriel pagar do bolso dele para o Landim aceitar ele sair do Flamengo. Até a possibilidade de negociar o pagamento do seu próprio bolso, o Gabriel e o staff dele estão estudando. É óbvio que se ele bancar essa saída do Flamengo, ele vai dar um jeito de negociar, por exemplo, com o Palmeiras, uma bonificação maior para ele poder recuperar parte desse dinheiro, que esses caras não dão ponto sem nó. Mas existe até a possibilidade do próprio Gabriel pagar para poder sair do Flamengo e poder ficar livre para negociar com o Palmeiras, que é a equipe hoje que tem mais força para poder tirar o Gabriel do Flamengo. Porque o Gabriel enxerga que no Palmeiras pode rumar à seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo ainda. Uma troca pelo Dudu seria uma coisa plausível? A gente tem que ver o seguinte, essa diretoria não trabalha com trocas. Pelo menos desde 2019, ela jamais trabalhou com trocas. E não seria uma boa fazer uma troca, porque a torcida iria ficar comparando no que o Gabriel fizesse no Palmeiras com o que o Dudu estivesse fazendo aqui no Flamengo. Se o Dudu não fosse tão bem no Flamengo quanto o Gabriel poderia ir no Palmeiras, a torcida ia ficar muito, mas com muita raiva, ia ter muita treta nas redes sociais, ia ter muita cobrança. E tudo que o Landim não quer agora é uma cobrança dentro de campo, tendo que fazer o Rodrigo Dunches de Abranches o seu sucessor no final do ano. Também no mesmo podcast, o Landim falou que o único candidato que participou ativamente de tudo foi o Rodrigo Dunches de Abranches. Então é ele que será o candidato do Landim para as eleições no final do ano. Ainda não há, pessoal, uma consciência, uma unificação dos grupos que hoje formam a base apoiadora do Landim em continuar sendo base apoiadora para o Rodrigo Dunches. O maior grupo político do Flamengo, a FAT, Flamengo acima de tudo, leva pelo menos 700 votos às eleições. Só para vocês terem uma ideia, se nós tirarmos os 700 votos da FAT da última eleição acontecida no Flamengo, Rodolfo Landim cairia para terceiro lugar. Ele não se elegeria. E a FAT sempre fechou muito com o Rodolfo Landim. O Rodrigo Dunches de Abranches não é aquele cara desejado pelo grupo político Flamengo acima de tudo. Então, não quer dizer que esse grupo vá apoiar o Rodrigo Dunches. Então, tem muita coisa para eles costurarem nos bastidores para terem que tratar também com os problemas do Gabriel. Por isso, pode ser que o Landim resolva negociar o Gabriel agora, justamente para não ter que lidar com um problema maior do que já é, caso o Gabriel comece a arrumar problemas nos bastidores. Para que a política do clube possa seguir sem problemas com o extracampo. Mas já há conselheiros cobrando e cobrando muito o Landim sobre a situação do próximo atacante. Vale lembrar que o ano que vem nós temos Mundial de Clube. Nós vamos estar envolvidos aí com a compra do terreno. Pelo que eu apurei, vamos lá, a ideia do Landim era não dar um desfalque grande no caixa do Flamengo para comprar o terreno. O Flamengo tem hoje aproximadamente de 300 a 400 milhões de reais em caixa. Então dinheiro para fazer o Pix tem, como eu sempre falei para vocês aqui, tinha de 330 a 400 milhões. Sempre falei, é só pegar nos vídeos e vocês vão ver que eu sempre falei. O grande problema é, o Landim não queria baixar o valor do caixa do Flamengo para daqui a um tempo não ter problemas. E isso que eu vou falar para vocês é muito sério. Problemas de fluxo de caixa. Como que o fluxo de caixa do Flamengo, como que o caixa do Flamengo funciona hoje? Com venda de jogadores e com as premiações. Já expliquei para vocês que as premiações do Flamengo, elas são divididas com um grupo de jogadores. 50% para os jogadores, 50% do Flamengo. Ganhou 10 milhões lá na Libertadores em alguma fase, 5 milhões para o grupo de jogadores, 5 milhões para o Flamengo. Isso vai fazendo o caixa do Flamengo ficar maior. As bilheterias também vão fazendo o Flamengo ficar cada vez maior no caixa. Só que quando você faz, como o Landim falou, que vai tirar dos cofres do Flamengo os 150, 160 milhões de reais para comprar o terreno, você não tem a garantia que esse dinheiro vai voltar para cá. E aí, se o Flamengo não conseguir fazer vendas grandes da base, esse dinheiro vai acabando. Onde você tira e não coloca, esse dinheiro vai acabando. Se o Flamengo não conseguir ganhar campeonatos, esse dinheiro aqui vai acabando. E é esse o risco que o Landim falou que não queria correr. Mas que como a SAF não foi aprovada por ninguém, é o risco que ele está correndo agora. Então, é certo dizer que o Flamengo vai tirar dinheiro de contratações para poder, por causa da compra do terreno?
Não, não é. Porque o Flamengo tem um dinheiro no caixa. Mas é certo dizer para vocês que o Flamengo não vai poder investir com a mesma força que investia no futebol do Flamengo, porque o caixa vai ficar convalescido. E não se enganem. Comprou o terreno, tem que gastar dinheiro limpando, tem que gastar o dinheiro aprumando, tem que gastar dinheiro com a desintoxicação. Isso tudo vai sair do caixa do Flamengo. O caixa do Flamengo, pela primeira vez desde 2019, vai começar a sangrar. E é um dinheiro que não volta a curto prazo. Por isso o Landim está apoiado em cima da venda dos apartamentos. O Landim está muito focado na venda dos apartamentos, para tapar o buraco que está aqui, que vai fazer aqui. Gente, e é muito sério. Se a gente não bater campeão do montão de coisa, se a gente não conseguir cumprir as metas orçamentárias, tanto na venda de jogadores da base, Fabrício, mas esse ano o Flamengo já está praticamente batendo. Não, não tá. Porque o planejamento orçamentário não estava prevendo a compra do terreno para esse ano, não. Então os caras fizeram a venda de jogadores da base, a meta de vendas muito menor do que a dos outros anos. Podem esperar. Comprando esse terreno, a meta de venda de jogadores do ano que vem vai ser enorme. E o Flamengo vai investir menos no futebol. Palavras do próprio Rodolfo Landim, numa entrevista que ele deu na última antes do João Kleber, do João Guilherme. Ele falou, vamos ter que diminuir o investimento. Então, se os apartamentos do Morro da Viúva não forem rapidamente liquidados, esse rombo que está aqui vai refletir no futebol sim. E pior, como o Landim fez muita festa em cima de vou pagar no Pix, cash e tal, ou seja, inflou o ego de nós, torcedores rubro-negros, ele mandou uma mensagem para o mercado também. Eu tenho dinheiro para pagar o terreno à vista. Sabe o que os outros empresários escutaram? Eu tenho dinheiro para comprar o jogador que eu quiser na pior forma de pagamento possível. Quando o Flamengo for negociar qualquer jogador agora, os caras não vão querer de 3 vezes, não vão querer de 10 vezes, não, é à vista. O Flamengo já penou para conseguir achar forma de pagamento com o Bragantino pelo Léo Ortiz. Depois dessa declaração do Landim, o recado que foi passado aos empresários, aos jogadores, é muito pior. Então o Landim, que é um mega empresário inteligente, vacilou aí para ter um ego muito... E é aí que mora o perigo. Vaidade. Um dos meus pecados favoritos. De que filme que é essa frase? Eu sempre gosto de fazer essas para vocês. De que filme que é essa frase? Coloca aqui nos comentários. Vaidade. Meu pecado favorito. Coloca aí que filme que é. Um filme famosaço, eu adoro esse filme. Vocês vão colocar aqui pra mim. Aliás, não esquece de se inscrever. É importante o resenha continuar crescendo. Curtir, comentar, compartilhar. E para vocês pedirem seus amigos também para se inscreverem aqui. Então, a troco da vaidade, do ego, o Landim fez uma declaração que todo mundo adora. Até eu, caraca, meu clube, hein? Viro pros outros lá e falo assim, aí, seu clube pode pagar alguma coisa no Pix? Meu pode, patrão. 150 conto no maior terreno do Rio de Janeiro para poder construir o nosso estádio, vai ser pago no Pix. É ótimo tirar onda. Mas cadê a inteligência comercial? Porque a mensagem que está sendo mandada para os empresários e para o mercado da bola é uma de que eu sou o cara, eu tenho dinheiro para caraca, eu vou comprar do jeito que eu quiser. Só que a gente passa aperto por isso. Não podem esperar muitas dificuldades agora para construir, para contratar jogadores e novelas cada vez mais infinitas. Mas é assim que os nossos dirigentes conseguem fazer as coisas no Flamengo, é assim que vai ser. Então, tudo isso agora está sendo pensado. Está vendo o bolo de coisas que o Landim tem para resolver até o fim do contrato dele, sem contar no estádio que está sendo construído, que eu mostrei para vocês ontem, para a base e para o feminino. Então, tem muita coisa para ter que ficar se preocupando com o Gabriel Barbosa. Não vai rolar. Pelo menos é a informação que eu tenho de agora. Uma troca Flamengo e Palmeiras pelo Dudu. Não é a intenção do clube agora. A menos que o Flamengo não consiga um ponta-direita. Se o Flamengo não conseguir um ponta-direita, aí pode até ser que se o Tite der o aval, ele acabe optando por fazer um bem bolado para trazer o Dudu, mas não é a forma que essa diretoria conduz as negociações no Flamengo. Por troca, não é assim, tá? Bom, o que vocês fariam? Liberariam o Gabriel? Isso já desafogaria a folha em quase 2 milhões de reais entre encargos e salários pagos ao atleta. Ou manteria o Gabigol correndo todos os riscos do mundo dele se rebelar, dele começar a aprontar para forçar a saída dele? Coloque aí nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês. Bom, nesse vídeo, além de Gabigol, nós ainda falamos sobre a compra do terreno. Mas, como eu disse para vocês, já tem dirigente pressionando para o Landim não deixar um time incompleto para o Mundial do ano que vem. Sabe por quê, pessoal?
Porque com a venda, com a compra do terreno, o investimento do ano que vem não vai ser o mesmo. E nós temos o Mundial de Clubes. Pronto. Raciocinem, comentem, me mostrem o que vocês estão achando de todos esses tópicos que eu abordei aqui. Faltou um, mas eu vou deixar esse um para a gente falar no próximo vídeo, beleza? Tamo juntos, nação. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Eu apontei pro coração, tá? Vocês moram no meu coração.